Olá, queridos, tudo bem? Vamos dar início ao nosso exercício devocional de hoje, dia 1º de maio de 2020, 37º dia da nossa quarentena espiritual. Nós estamos estudando Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, que trata da armadura de Deus, que nos é disponibilizada para vencermos a luta do velho homem com o novo homem, mas também vencermos as ciladas do diabo, como está no versículo 11 do nosso texto. Vamos orar antes, preparar o nosso coração. Vou pedir para Lelê fazer essa oração para nós. Senhor, muito obrigado por este dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer por cada família que está ouvindo a nossa devocional. Quero te agradecer pela nossa devocional e pela nossa igreja. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Talvez não seja o momento, mas a Lelê tem ajudado muito a gente aqui, viu? A preparar tudo, o nosso estúdio aqui. Ela sempre vem com disposição, com alegria. Se tiver texto, ela quer ler. Então, quero até agradecer em público o que a Lelê tem feito com a gente aqui. Nós estamos falando da mudança de comportamento, de hábito que nós precisamos ter. Nós que nascemos, capítulo 1, lembra? Para louvor da glória de Deus. Nós que fomos vivificados, capítulo 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós que fomos vocacionados, capítulo 3, fala da vocação, capítulo 3 de Efésios. Paulo, nos capítulos 4, 5 e 6, ele vai aplicar isso e nos ensinar a mudar de vida, mudar de comportamento em todas as circunstâncias. Mas no capítulo 6, especificamente, nós estamos estudando, Paulo compreende a nossa limitação, a nossa imperfeição, a nossa dificuldade de enfrentar a guerra espiritual. Então, ele recebe os ensinamentos do Senhor nosso Deus, dizendo que há uma armadura para nós resistirmos às tentações, às ciladas. E essa armadura, ela é descrita então nos versículos 10 a 20 do capítulo 6. E diz que nos foi concedida para termos capacidade de vencermos as tentações e mudarmos de vida, mudarmos de hábito, mudarmos de comportamento. Ontem nós falamos sobre a primeira parte, né? Depois de considerarmos, antes de ontem, alguma coisa sobre a armadura. Ontem nós tratamos sobre a primeira parte dela, que é cingindo-vos, né? Cingindo-vos com a verdade. E lembramos que essa verdade cingir é estar envolvido pelo próprio Jesus, né? A palavra, Jesus. Isso nos dá segurança, aquela roupa interna que tem que ser afivelada, né? Apertada em nós. Hoje nós vamos ver a segunda parte do versículo 14, né? Parte B, do mesmo capítulo 6, que diz: vestindo-vos ou com a couraça da justiça, dependendo da tradução, mas é vestindo-vos com a couraça da justiça. O que quer dizer isso? Bom, couraça é mais fácil de alguém pensar, no sentido de que, é alguma coisa de couro que serve para proteger. Se é na armadura, e é isso mesmo. A couraça era um material forte, rígido, de couro, que ainda era revestido internamente de metal, para dar ainda mais rigidez e proteção à armadura. Ela começava desde o pescoço, tampando essa parte mais vulnerável, né? E ia até o meio da coxa, protegendo tanto a parte da frente como a parte das costas. Então, o objetivo principal da couraça era proteção. Bom, mas diz o texto que essa couraça, na verdade, é só uma analogia, ou uma forma de relacionar com alguma coisa da vida cristã. Então ele diz que essa couraça é feita da justiça, né? E aí nós vamos pensar um pouco sobre isso.
E logo de cara, quando eu penso em justiça, eu tenho que ter duas ideias, ou considerar duas ideias muito rapidamente na minha cabeça, na minha mente. A primeira é que em nós mesmos, nós somos injustos. Nós não temos justiça própria. O homem caiu em pecado. Após a queda, a sua natureza é pecaminosa. Então, todos pecaram e todos estão, em princípio, destituídos da glória de Deus. Ninguém tem justiça própria. Então, essa é a primeira ideia que eu tenho logo que considerar. A segunda ideia, bem próxima a essa, é que, embora eu seja injusto em mim mesmo, não tenha mérito algum, porque eu estava morto. Lembra que ele me deu vida? Capítulo 2, versículo 1. Então eu era injusto, mas alguém me deu justiça, fez justiça por mim. Alguém pagou por mim. Jesus pagou com o precioso sangue e expiou os meus pecados, ou seja, cobriu os meus pecados. Agora, quando Deus me vê, Ele não vê o pecador em si. Não que Ele não possa ver, Ele vê tudo, mas é uma forma didática de entendermos. Ele não vê o pecador, mas Ele vê o sangue de Jesus sobre o pecador, expiando, cobrindo o pecador. Então agora eu sou visto como justo, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, na eleição pelo sangue, é claro, porque o sangue de Jesus não purifica todo mundo. Jesus veio para os seus, para o seu povo, não é? Daí Paulo dizer dessa justificação no capítulo 3, versículo 24, diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, olha, nós somos justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Ou seja, não tem mérito nenhum meu. Eu era injusto e continuo nos meus méritos sendo injusto. É que a graça me alcançou, a eleição me alcançou. Lembra da vocação do capítulo 3? Fui vocacionado, fui eleito, em outras palavras. E pelo sangue de Jesus agora eu sou justo. Agora pensa, couraça com o conceito de justiça. E aí eu vou entender que essa couraça da justiça nada mais é do que uma proteção que eu tenho do próprio Deus, do meu coração, que é o órgão vital que tem que ser guardado lá. Não o coração, o músculo em si, mas o coração traduzido para a linguagem evangélica, né? A fonte dos meus pensamentos, da minha vontade. Esse coração agora, ele, por mais que sofra tentações e ciladas do inimigo, da nossa carnalidade, ele é protegido pela couraça da justiça. Ele é protegido pela justiça de Deus. E essa justiça, ela é até a volta de Cristo. Ou seja, eu estou guardado, eu estou protegido com a justiça de Deus, através do próprio Jesus. Então, estar revestido com a couraça, ou vestido da couraça da justiça, implica em estar vestido com a justiça que Cristo fez por mim. E esse sangue expiatório foi tão poderoso e tão eficiente, e tão eficaz, que imagine a proteção que eu tenho agora. Tá? Por mais que eu caia aqui ou ali em pecados pontuais, eu não caio da graça, eu não caio em desgraça, por ser tentado pelo inimigo a cair no sentido de desviar definitivamente dos planos, dos propósitos, dos pensamentos de Deus. É por isso que Romanos, capítulo 8, se você está em Romanos 3, que foi o texto que nós falamos agora, capítulo 8 de Romanos, é aquele famoso texto que, no versículo 31, diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha agora o 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então ninguém consegue intentar acusação, ou seja, fazer com que nós caiamos da graça a ponto de nos acusar. Está vendo? Esse aqui não pode, não tem condição mais de ser salvo. Porque Deus diria assim: mas eu estou vendo é o sangue de Jesus, eu estou vendo a justiça de Cristo sobre ele. Ele está com a couraça da justiça.
É esse o sentido da couraça da justiça como proteção sobre nós. Vamos aplicar um pouquinho para as nossas vidas. Primeiro, é claro então que se eu estou vestindo a couraça da justiça, que é graciosa e que me é dada, é esperado que eu corresponda, melhor dizendo, com uma vida de retidão, com uma vida buscando santificação, uma vez que eu sou protegido pela justiça de Deus, eu sou justificado. Eu sou justificado, eu correspondo com retidão, eu correspondo com santificação. E aí eu volto para Romanos de novo, capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então agora eu sou um instrumento de justiça, por isso eu tenho que corresponder a essa justiça que me foi imposta. Eu tenho a couraça da justiça. Como que eu respondo? Como um instrumento de justiça, praticando ou buscando praticar a retidão. Eu tenho capacidade de buscar a retidão, eu tenho capacidade, através dessa couraça da justiça, de buscar vidas em santidade. Primeira aplicação. Segunda aplicação. Veja o que Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, depois de Romanos, lá um pouquinho para frente. Tessalonicenses, capítulo 5, Primeira Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, ou seja, não somos mais das trevas, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Vai fazer referência à armadura de novo, Paulo, só que agora aos Tessalonicenses. Talvez você nem lembrasse que Paulo fala da armadura de Deus em Efésios, mas pinça ela lá aos Tessalonicenses também. Só que aqui, ao invés de colocar couraça da justiça, ele já está aplicando o que a couraça da justiça vai fazer. Me dar fé e amor são frutos da couraça da justiça. Então, em primeiro lugar, vida em santificação, vida em retidão, porque eu sou instrumento da justiça. Em segundo lugar, se eu tenho essa couraça da justiça, eu também tenho o fruto da fé e do amor. Está em 1 Tessalonicenses 5, 8. Olha que benefício ter essa couraça. E se você, em terceiro, se você achava que essa coisa de couraça estava aqui só na armadura de Deus para nós, o profeta Isaías, capítulo 59, diz que o próprio Jesus se valeu da couraça para vencer as tentações do inimigo. O homem Jesus, não o Jesus Deus Filho, mas o homem Jesus, capítulo 59 de Isaías, se valeu da couraça da justiça, se valeu da justiça de Deus nele, para vencer as tentações que ele teve como homem. Isaías 59, versículo 16. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Falando de Jesus. E a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se, olha lá, vestiu-se de justiça. É a vestimenta da justiça. Como de uma couraça. E pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Está falando do Cristo aqui, do Messias. Olha que bonito. Você vê lá Jesus sendo tentado de diversas formas e vencendo. Por quê? Porque ele tomou a couraça da justiça como capacitação para ele. A justiça que é de Deus, e nele era plena, né? Não tinha pecado. Né? Por fim, ainda uma última aplicação para nós pensarmos e refletirmos um pouco da grandiosidade dessa história de couraça. Né? Apocalipse, capítulo 9. Vai lá em Apocalipse, capítulo 9.
Apocalipse capítulo 9 fala que, primeiro nós sabemos, né, que se é a couraça da justiça, essa justiça de Deus, uma vez dada a nós, ela permanece em nós até o final, a perseverança dos santos. Quinto ponto calvinista, como dizem aí, né? E se é justiça, ela não se aparta de nós. E se você ou eu não temos nos valido dela, contra as tentações e contra a carnalidade, deveríamos já começar a vestir de vez em quando, até para ir testando, porque quando se aproxima o final dos tempos, a volta de Jesus, a igreja vai lutar contra as hostes espirituais do mal, contra a besta, contra o falso profeta, né, o anticristo, besta do mar, besta da terra, anticristo e falso profeta. A igreja vai lutar. E diz o texto de Apocalipse, capítulo 9, por exemplo, versículo 9, que aqueles gafanhotos, né, bando de demônio da parte do inimigo, está lá no versículo 7, eles vão vir, no versículo 9, com couraças também. Olha lá, tinham couraças, como couraças de ferro, falando de uma batalha muito grande, hein? Muito forte. E olha ainda no versículo 17, do capítulo 9 ainda. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e enxofre. Enfim, a batalha espiritual final. Se eles vêm com couraça, como é que nós estaremos? Vulneráveis? Façamos o uso dessa couraça da justiça. Tá? É muito importante nos apropriarmos da armadura de Deus. Lembra do que nós falamos na introdução? Não é uma parte ou outra que eu tenho que usar. Eu tenho que usar ela toda. Tá? Eu já comentamos sobre o cinto, Jesus me envolvendo, e agora a capacitação espiritual da justiça de Deus sobre mim. Mas às vezes a gente não liga para isso, não valoriza, não faz uso dessa justiça que nos foi dada para vencermos, para nos santificarmos, para andarmos vida de retidão. Pense nisso, pense com carinho. Talvez nesse vídeo eu tenha passado mais informações do que em outros. Depois faça um esforço de com pausa ir em cada uma das aplicações e verificar na sua vida e tentar promover as mudanças necessárias, já que nós somos justificados. É necessário que andemos em retidão, em santificação, também mostrando fé e amor, e fugindo como Jesus fugiu das tentações, enfim, e estarmos preparados para a batalha final com a couraça da justiça. Vamos cantar? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Justos, justiça. Eu quis trazer esse cântico que ele fala sobre a justiça de Deus sobre nós. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
e não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Vamos orar, encerrar. Ó Pai, conduza as nossas vidas, nos capacite com a armadura de Deus, para que possamos vencer as ciladas do inimigo. Dentre as principais, algumas estão bem evidentes nos nossos dias de hoje, diante da pandemia, diante dos desdobramentos dela, a tentação que nos é imposta de desconfiar, de fraquejar, de não confiar realmente na providência do Senhor, de não preparar as nossas vidas, nós que somos instrumentos da justiça, como lemos. Não nos ajude, ó Deus, diante das nossas fraquezas, a resistirmos. O Senhor tem nos capacitado, certamente, mas sabedor da nossa limitação, ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo. Abençoa aqueles que estão necessitados, revigora, renova a esperança. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém.